Bom, nessa nova abordagem aqui de fundação, eu vou falar sobre Sapata e vou estar olhando a NBR 6118 de 2023 e a NBR de fundações assim que for necessário. Mas o que eu quero falar? Nessa aula eu vou falar sobre então a modelagem, a colocação da armadura, alguns processos executivos e o cálculo de Sapata. Aí uma próxima aula eu farei sobre blocos de fundações. Vamos lá, essa aula vai ficar longa porque é bastante coisa para falar. Veja só, eu fiz aqui os níveis de Sapata, considerei aqui o nível 1, que seria o nível base da minha construção, a parede sai daqui e chega aqui no nível 2. E aqui eu tenho o nível da minha Sapata, é o nível onde eu vou desenhar, onde ela termina, vamos dizer, começa o pescoço, o pilarete. O que é o pilarete? O professor que eu sigo e que eu tenho os livros que eu comprei, inclusive, tenho aqui, é o professor Dicran Berberian, livro de fundações e o livro de sondagem dele, e assisti muita aula dele também. Então, eu gosto muito da metodologia do professor Dicran Berberian, eu acho que é o maior nome de fundações no Brasil, um dos maiores, pelo menos. E ele sempre recomenda que você faça, sempre que você tiver um elemento enterrado, você tem que considerar um cobrimento maior do que o que não está enterrado. Então, como você tem um pilar que não está enterrado, e aí você tem um pescoço, que seria a extensão do pilar, que chega até a sapata embaixo, esse pescoço tem que ter um cobrimento de armadura maior do que o que está fora. Na NBR 6118-2023, você vai ter essa informação aqui na tabela. Você tem as classes de agressividades, classe 1 fraca, rural submerso. Tem alguns itens aqui que você pode analisar, que você pode mudar a classe, que nem aqui a moderada seria a classe urbana, ok? E aí tem A, B, ó. Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda, no caso uma classe inferior. Tem algumas condições aqui que eu posso considerar como se fosse a classe fraca, para questão de cobrimento. Então, quando alguém vai usar o robot estrutural, que lá na classe de uma norma americana está um cobrimento diferente, é só você ajustar para o cobrimento da norma nossa. Então, é isso que eu falo sempre. Eu poderia fazer, obviamente, esse cálculo no robot rapidamente aqui, gerar o detalhe, pronto. Mas eu quero fazer uma aula aqui explicativa, usando o Revit, o cálculo e detalhe para você entender. Para uma classe, então, de concreto armado, nós temos a classe de agressividade 1 e 2. Aqui, ó, o cobrimento para elementos estruturais em contato com o solo, 30 milímetros, ou 3 centímetros de cobrimento. Para laje, seria 20 e 25, para viga e pilar, 25 e 30, na classe 1 e 2, no caso. Então, mas tem condição que você pode baixar esse cobrimento aqui para 5 milímetros, conforme diz aqui embaixo. Tá? Depende da classe do concreto. Se tiver um concreto acima do mínimo que pede, você pode reduzir. Então, ao invés de 30, na viga e pilar, eu posso colocar 25. Se eu tiver nessa classe, um concreto acima do que pede. Tá, mas não é isso que eu quero mostrar aqui. Elementos estruturais em contato com o solo tem uma letrinha D aqui. Ó. Essa letrinha D se refere a esse item aqui. Ó. Ele diz assim, ó, no trecho dos pilares em contato com o solo, junto a elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal maior ou igual a 45. O professor Dicran recomenda 50 milímetros. Então, aqui está dizendo 45, que é o mínimo, né? Então, maior ou igual. Então, vamos considerar 50 milímetros. Então, em contato com o solo. O que isso significa? Óbvio que na prática, a maioria, ou a grande maioria das pessoas executam o pilarete e o pilar com a mesma espessura. E o mesmo cobrimento. Isso, a curto prazo, você não tem nenhum problema, mas a longo prazo vai ter. Então, vamos colocar aqui, ó, eu tenho o nível, veja só. Eu vou desenhar um pilar, que seria meu pilarete, saindo aqui do nível sapata, vindo aqui até o nível 1. Então, vou vir aqui no nível sapata, vou pegar o comando CL, um pilar, uma coluna vertical, com altura conectada ao nível 1. Eu simplesmente vou clicar aqui e vou colocar um pilar. Tá aí. Ok? Esse pilar tem medida de, conforme eu mostrei, 15, só para conferir, 15 por 40. Perfeito? 15 por 40. Muito bem. Se eu quero fazer um pilar mais grosso no lugar desse, eu posso considerar um pilar
E considerar, como veja, o que não tiver enterrado vai ter um comprimento menor de armadura, tá certo? Vamos pensar que eu vou colocar 2,5, 2,5 de cobrimento. Então eu poderia considerar, se eu quero colocar 5, se aqui dentro eu colocar 2,5 e eu quero na parte que vai estar enterrada 5, eu vou aumentar em 5 centímetros a espessura do meu pilarete. Então eu vou duplicar esse pilar, ó, editar, duplicar. Deixa eu ver se eu não tenho aqui um de 20 por 45. Eu não tenho. Ó, tem aqui, ó, 20 por 45. Então eu posso mudar esse aqui, ó, 20 por 45. Esse é o meu pilarete. Ok? Do nível, então ele chega até o nível 1, tá aqui, ó. Tá, deixa eu dar um VH nesses símbolos aqui, ó. No nível 1 até o nível 2, vou pegar outra coluna, só que agora é de 15 por 40. E vou conectar ela ao nível 2, tá aqui, ó. E vou posicionar bem no centro, ó. Tá vendo? Por que eu coloquei 5 centímetros? Porque aqui eu vou fazer com 2,5. A armadura desse pilar. A armadura daqui eu vou fazer com... Aqui está arredondando para 3, por quê? Por causa da minha unidade, ó. Comando N. Se eu exibir aqui o comprimento, deve estar em centímetros, só com 0 casas decimais. Vamos colocar 2, só para você ver. Deixa eu mudar essa escala aqui, só para ficar assim, ó, menor. Olha aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, um comprimento adicional de 2,5. Então, se eu tiver aqui um comprimento de 2 ou 2,5, uma armadura, num alinhamento aqui, na parte enterrada vai ter um pouco a mais. Ok? Vindo aqui no nível sapata, eu vou pegar uma sapata qualquer aqui em estrutura. Vamos pegar uma sapata isolada. Aqui eu tenho uma medida já no meu template, mas eu poderia colocar qualquer uma aqui. Vamos pegar essa aqui mesmo, vou colocar na coluna. Tá aí, ó, uma sapata, ok? Então, olhando no 3D, nós temos esse elemento aqui, ó. Perfeito? Olhando no nível aqui, eu posso até verificar um corte aqui para a sapata, para explicar mais algumas coisas para você, ó. Então, aqui, ó, vamos ir para a vista e vamos explicar mais alguma coisa. Ok? Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Isso daqui. Para exibir assim. Então, nós temos aqui, ó. Nós vamos ter uma carga. Eu já vou falar sobre a carga do pilar, que vai descarregar aqui. Tem a tensão admissível e tudo mais. Vamos começar aqui em anotar, só para explicar uma questão da execução para você, que é muito importante. Acho que 99% das pessoas não fazem. Imagine que você escavou. Eu vou pegar aqui uma achura. Deixa eu pegar aqui, não está nomeada aqui. Deixa eu ver essa aqui se é de terra. Editar, aqui é concreto. Mas eu posso até duplicar aqui e chamar de terra. Terra ou solo, tá? Alguém vai dizer, não é terra, é solo. Aqui, ó, você tem aqui isso aqui, ó. Então eu vou fazer a seguinte terreno aqui, ó. Uma área de solo. E eu vou, deixa eu vir para cá aqui assim, ó. Eu vou fazer aqui mesmo. Pode ser. Vou pegar aqui. Imagina a seguinte situação. Você escavou, tá? Deixa eu deixar sombreado. Aqui até dá para a gente até mudar aqui na vista, nesse primeiro momento aqui para branco, aqui para a gente ficar mais visível o elemento. E agora acho que posso deixar linha oculta. Não, sombreado fica melhor. Cores consistentes, assim. Olha aqui. Primeira questão. Vamos falar sobre a execução. Aqui na base da sapata, vamos imaginar um pouquinho mais aprofundado aqui. Eu vou colocar um outro elemento aqui, uma região preenchida vamos chamar aqui de vertical. Esse aqui. O que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é aquele que está com concreto, né? Vamos duplicar também.
Vamos chamar compactar. E vamos dar uma achura aqui diferente. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar uma cor aqui diferente. Vou mostrar. Então, aqui, ó, você vai ter um solo na base da tua sapata. Isso aqui ninguém faz. Quase ninguém faz. Eu não estou dizendo ninguém, alguém faz, né? Mas a maioria não faz. Aqui você tem que compactar esse terreno, certo? Até uma distância, vamos pensar aqui onde que você vai constituir a sapata. Vamos pensar aqui, ó. 5 centímetros. Então, isso aqui você compacta ali com um sapinho fundo da sapata. Isso aqui você vai evitar um recalque imediato que acontece por compressão de sujeira na base. Isso aqui pode dar problema. Ah, mas eu construí e não deu. Mas pode dar. Em algumas situações pode ter problema por questão de compressão do solo. Às vezes fica terra fofa aqui na base e você não compacta. Quando você compacta, você já está livrando aqui. Você pode até colocar resto de material de obra aqui e dar uma compactada boa aqui no solo, que fica um solo compactado bem duro. Aí, vamos pegar novamente uma achura, aqui estou explicando, tá? Pegar novamente uma achura aqui agora. Agora eu vou usar aquela vertical 1 ali, que é concreto, a aparência. E aqui, um barulho de ambulância aqui, ó. Aqui você vai fazer 5 centímetros de concreto magro. Tá? É um concreto fraco, qualquer concreto fraco é mais forte que o solo. Ela é uma base que vai ter aqui para preparar. Muita gente não faz também isso aqui. Então aqui você vai ter um concreto magro. Depois você vai ter, aqui você vai colocar o espaçador. Vamos considerar isso aqui como se fosse espaçador. Aonde você vai, pelo menos 3 centímetros, né? Você tem que ter, segundo diz lá a norma. E você vai colocar a tua armadura sobre. Como que você vai colocar a armadura nessa fundação? Você pode armar antes de fazer o cálculo. Tá ok? Como assim? Bom, lembre-se, nós temos então um elemento pilarete, que ele recebe uma armadura que sai aqui da sapata junto e fica o arranque para o pilar. E nós temos a armadura de sapata. Primeiro você faz a armadura de sapata. Aqui em estrutura você vai pegar vergalhão, ok, e você vai escolher aqui, ó, você pode usar essa opção aqui, ó. Ah, mas qual que é o comprimento que vai ficar, o gancho e tudo mais? Você vai fazer o cálculo, depois você vê. Aqui é o seguinte, ó, é bom você prestar atenção que às vezes você não habilita aqui, ó, dependendo de como tiver aqui o plano, ó, plano atual. Depende de como tiver o corte, se estiver na frente, depende de... Tem situação que tem hora que você vai estar com uma zona afastada da cobertura, tem hora que você vai estar, a posição, melhor dizendo, aqui são 2 campos, ó. Plano de trabalho atual, ó, não está habilitando, tá vendo que tem um círculo ali, ó, não deixa eu colocar armadura. Então você tem que mexer aqui, primeira coisa, você tem que ver até que apareça aqui, ó, tá vendo, ó? Apareceu, aí você, ok, ó, tô aqui, ó, pode estar aparecendo. Aí depois tem orientação, ó, ou perpendicular ou paralela, vamos pegar paralela. Paralela aparece assim, nós temos que colocar das duas formas. Outra coisa que tem que mexer é a quantidade aqui, ó. Você pode colocar por espaçamento definido, uma peça única ou número fixo. Vamos pensar que eu vou colocar 7 barras. Vou colocar 7 barras nessa posição. Uma coisa que você tem que saber também é a questão de cobrimento. Então, coloquei a primeira aqui. Depois, vou colocar outro conjunto. Se for a mesma quantia, você deixa igual. Se não, você muda. Aí você pode deixar agora e depois mudar também. Agora, a orientação muda para perpendicular. E você vai posicionar aqui, ó. Então, nós temos esse conjunto aqui. Ok? A questão do cobrimento, que muita gente pergunta às vezes. Como que eu vou definir o cobrimento na base aqui? Como que eu sei que cobrimento que tem? Tá? Vamos só abrir aqui um pouquinho. Como que eu sei o cobrimento que tá? Bom, quando eu fiz o corte aqui, ó,
esse corte aqui, se eu fizer ele aqui ó, dentro, ele vai pegar as armaduras. Aí eu vou conseguir ver melhor até o pontinho pretinho, até para eu posicionar melhor a armadura aqui, ó. Descer aqui e deixar bem apoiado. Ok? Aqui você tem um cobrimento, que aparece um pontilhado ali. Deixa eu deixar na cor linha oculta. Linha oculta não vai aparecer muito também. Estrutura de arame, talvez também não. Tá ruim a exibição desse pontilhado. Mas você vê um pontilhadinho. Aqui minha sapata é mais para cá um pouco. Deixa eu só arrumar aqui. Tem um pontilhadinho que mostra a posição do cobrimento da armadura. Você seleciona aqui, você vê esse pontilhadinho ali, tá vendo? Esse pontilhadinho. Aqui em estrutura você cria os cobrimentos, que nós temos aqui, ó, recobrimento. No meu aqui, ó, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, vai aparecer aqui, ó, 1, 2, vamos adicionar mais um cobrimento aqui, ó, adicionar um de 3, ó, no caso 30 milímetros, ok. Então eu tenho cobrimento 2,5, 5, 3. Quando você seleciona essa peça aqui, ó, de fundação, essa sapata, você tem aqui recobrimento, ó. Você tem posições aqui, ó. Se eu pego o primeiro aqui e digo, ó, cobrimento de 5, você vai perceber quando você pegar aqui, ó, que na parte de cima, olha, ficou uma distância maior. Aqui não tem problema eu deixar essa aqui, porque não vai ter armadura em cima, tá? Mas eu poderia deixar 2, não importa aqui, porque não tem armadura, o que importa é embaixo. Então, quando você seleciona a peça aqui, ó, ele tem aqui, vamos pegar essa outra aqui, ó, cobrimento de 3, ó. É aqui na lateral, tá vendo? E quando eu pego esse outro aqui, ó, vamos pegar, mudar para 5 aqui, só para você ver, ó. Você vê ali, ó, que a posição da linha de cobrimento está para cima. Então aí eu teria que, se eu quero deixar com 5, como eu tenho essa, eu vou deixar com 3, tá? Vou deixar com 3. Vamos selecionar aqui novamente. Aqui, ó. Deixar com 3. Aí eu seleciono aqui, ó, e vou deixar na posição. Aqui já está, ó. Já está na posição, já estava, eu acho, com 3, ó. Então aqui você ajusta, você sabe que está com 3. Você pode puxar aqui e ajustar. Tá ok? Essa é a questão da armadura da sapata. No 3D, você vai vendo, se você deixar estrutura de arame, você vai enxergando aqui como é que está a armadura. E você pode até fazer um ajuste aqui, olhando para o 3D, ó. Eu quero posicionar melhor aqui, ó. Aqui. Vai ficar na posição que a gente arma. Tá aí, ó. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui novamente no corte, ó. Agora, a armadura do pilarete, você tem que colocar olhando pro pilarete, não para a sapata. Se colocar aqui, vai ficar fora de posição. Você vem em estrutura. Agora, o vergalhão a gente coloca utilizando o recurso de croquis. Então, aqui o método de fazer é o croquis. E você clica na superfície aqui, ó. Ele vai, deixa eu cancelar. Deixa eu pegar de novo, vergalhão. Orientação, não, método, croquis. Aqui. Selecionar um plano PK, eu acho que ele vai pedir igual. Não é, opa, cancela. Peguei errado. Vamos definir um plano PK que vai ser essa superfície aqui, ó. Tab. Agora sim. Vamos pegar novamente o vergalhão. Agora vamos pegar método de croquis. Clica. Tem que aparecer isso aqui, ó. Agora sim. Aqui você faz um desenho da ancoragem do teu elemento, ó. Então você vai puxar aqui, ó. E vai posicionar. Aqui é o seguinte, ó, geralmente a ancoragem é para combater a tração. Né? Você vai ter uma peça tracionada, mas tem compressão. Você não tem problema com comprimir aqui, né? Você quer saber, você não quer que haja um descolamento. Então tem que ter uma união de uma peça com a outra. Então é como se o concreto estivesse agarrando a ferragem aqui. Mas quando tem um pilar comprimindo, essa armadura aqui tem mais uma função construtiva, basicamente, que a gente utiliza para deixar já o pezinho na posição quando se faz a concretagem. Não tem muito uma função de combater. Por mais que o pilar possa ter um esforço de tração,
tá? Mas nós temos uma tabela de comprimento de ancoragem, eu acho que tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, tabela de comprimento de ancoragem de acordo com a classe do concreto. Você tem isso aqui na NBR 6118 também, uma fórmula para você ter o comprimento básico de ancoragem, o comprimento necessário, mas pela tabela você também não erra. Se você seguir o comprimento aqui, ó, de acordo com a classe do concreto que estiver usando, se você tiver um concreto C25, uma aderência boa, quer dizer, uma barra de boa qualidade, barra 9 realmente é aderência boa. Se você for fazer sem gancho ou com gancho, para o aço CA50, que é o aço 60, 25. No aço CA50, que é o mais utilizado, você teria na classe boa com gancho e sem. Com gancho você tem 26 vezes o Φ. No caso de uma barra de 10 milímetros, no caso de 1 centímetro, tem 26 centímetros de ancoragem com gancho. E 38 se fosse reto sem gancho, não tem gancho na barra reto. Isso aqui mais numa viga, quando você tem aquela barra entrando no pilar e você não tem um gancho, você precisa de um comprimento maior. Ok? Então você pode seguir um comprimento de ancoragem de acordo com a tabela, tá certo? Mas aqui, ó, aqui eu tenho aqui um gancho aqui, ó, vamos fazer desse tamanho aqui, 16. Aqui você diz, quando você fizer, que você escolhe a armadura, geralmente a gente coloca a mesma armadura que vai ter no pilar, mas se o pilar é ferro 10, aqui também é ferro 10. Ok? Então tá aqui o cobrimento. Agora que vem também a questão, ó. Vamos concluir aqui, ó. Essa peça, concluir uma ali, ó. Essa peça aqui é a peça enterrada, que a norma fala que você tem que ter um cobrimento maior, não é? Então aqui você tem um cobrimento, aqui está com 25. Eu vou mudar aqui para... Lá fala 4,5, né? Ó, se eu aplicar aqui, ó, tá vendo? Vai desse lado. Aqui selecionando o vergalhão, você vai perceber, ó. Tá vendo? Então ele vai se alinhar com a posição da outra ali. Então você arruma essa aqui, ó. Tá? Ó, aqui está uma peça. Ok? O número de barras. Então, quando você seleciona, tem o conjunto aqui. Ó. Se o pilar tem 3 barras, você coloca 3. Se o pilar, 3 de cada lado, eu digo, no caso 6. Se o pilar tem 4, você coloca 2 e 2, né, para dar aquele arranque. Olha, aqui você tem, pode posicionar. Agora aqui, ó, ele fica na posição, porque eu coloquei no outro sentido, né? Um pouco assim, ó. Aqui, ó, nesse sentido, você não enxerga o cobrimento, você tem que estar olhando o corte. Mas esse corte está pegando nesse sentido. Então, seria ideal você fazer um outro corte ou você... Ó, seria ideal você ter um outro corte para você ir para a vista. E você, quando selecionar aqui, ó, ele aparecer ali o cobrimento, para você poder até trazer na posição. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Aí você traz para cá. Essa outra aqui, nesse outro sentido, você traz aqui, ó. Você deixaria na posição. No 3D agora, você vai ver o elemento posicionado certinho. Tá? Nesse primeiro corte que eu fiz aqui, uma vez que você fez uma, você pode, inclusive, colocar uma determinada altura aqui, ó, já passando para a ancoragem. E aí o comprimento que você precisa de ancoragem, aqui, ó, você seleciona aqui e coloca ali. Vamos supor que eu vou colocar 38 fios reto, vamos supor 40 aqui, ó. Tá, mas aqui, ó, é a ancoragem do pilar com essa barra aqui. Então, okay? Esse é o comprimento de ancoragem do pilar aqui. Aí eu estou aqui com essa peça aqui, ó, e eu quero trazer para o outro lado. Seleciona a armadura e você faz um espelhamento aqui bem no eixo. Ó. Dessa forma você tem aqui, ó, 3D. Você pode deixar texturas. Você pode selecionar assim, vir em filtro, pegar vergalhão, aplicar OK e mudar aqui para onde é que está? Exibir estado de visibilidade, mudar aqui para isso aqui, ó, marcar. Aí ela aparece no 3D também, ó. Mesmo sem estar transparente. Perfeito? Aqui eu tenho a primeira ferragem. Obviamente que daí ainda falta você colocar estribo.
né? Estribo aqui no trecho do pilarete, que você pode fazer olhando para o corte 1. Aí você vai pegar vergalhão, vai achar aqui o estribo, vai pegar o mesmo tipo de estribo que você vai utilizar, o mesmo estribo que você vai utilizar para o... Vamos pegar aqui o CA60 agora, CA60-5, e você vai colocar o estribo aqui, ó. Você pode configurar a distância e o espaçamento. Tudo isso aqui você pode modificar na sequência. Você pode lançar no pilar, que nem eu não coloquei a armadura do pilar nem o estribo. Uma armadura preparada. Bom, agora eu vou sair dessa tela e vou para a tela do Excel, mas não tem nenhuma fórmula lá. Eu vou fazer aqui do zero para você, presta atenção. Eu poderia muito bem, eu vou escrever aqui o nome dessa planilha de sapata. Eu poderia muito bem fazer essa sapata no robot, calcular tudo rapidinho, ou num programa, mas você não teria o entendimento que você vai ter analisando essa aula aqui. Vamos pensar o seguinte, vou pensar no pilar, vamos pensar no pilar. Então, o pilar, nós temos duas medidas no pilar, uma chamada A, Azinho, e outra chamada B, Bzinho, ok? Nós temos a sapata, vamos escrever aqui sapata, tem umas crianças brincando na piscina, então tem um som aí. Nós temos o Azão, Azão, e o Bzão, são as medidas sapata. E nós temos um critério, nós temos também a altura da sapata, né? Que nós vamos definir. Vamos colocar com Hzão para chamar a altura total. Nós temos um critério também para saber se a sapata é rígida ou flexível, tá? Esse critério está na NBR 6118/2023. Aqui tem, ó. Se ele atender esse critério, a altura dela estiver maior ou igual, o A, esse A aqui é o Azão lá da nossa sapata. E esse AP é o nosso A do pilar. Então, A menos AP dividido por 3. Se a altura estiver maior que essa regrinha aqui, ela é rígida. Se não, é flexível. Ok? E aí, como que você faz? Você pode criar, inclusive, definir aqui as dimensões do pilar. Vou colocar uma dimensão aleatória aqui. A dimensão A, 30. A é o maior sempre, tá? B, 15. O Azão da nossa sapata, vamos colocar aqui 90. E o B, vamos colocar 70. Eu poderia colocar iguais, né? Depois você vai entender. A altura, vamos supor que eu vou colocar uma altura de 30. De 30 inicialmente. Não, vamos colocar uma altura maior. Vamos colocar 40. Ok? Então, nós temos a sapata. Agora, ela é rígida ou é flexível? Bom, existe a regra que a gente pode até fazer aparecer aqui para dizer se ela é rígida ou é flexível. Nesse campo aqui, ó, eu posso até mesclar aqui e colocar dizendo se é rígida ou flexível. Eu coloco, primeiro, eu posso até, deixa eu dar um Ctrl Z, para você ver a diferença. Tem duas formas de fazer. Ó. Se eu fazer o A, vamos colocar aqui o Azão, menos o AP vai ser a mesma coisa, dividido por 3, né? O Azão menos AP dividido por 3, vamos colocar aqui, ó, um parênteses dividido por 3. Dá a entender que é isso aqui, tá? Esse aqui é o critério. Então, aqui vai ser igual o Azão, esse aqui, menos o A do pilar, que é isso aqui. Como tem, primeiro tem que fazer a conta de subtração, eu tenho que fazer esse parênteses. Dividido por 3. Então, ó, nós temos 90 menos 3 dividido por 3 dá 20. Tá aqui o valor. Esse aqui é o valor A menos AP dividido por 3. Agora, eu quero dizer se isso aqui você já sabe, olhando aqui, se ela é rígida ou é flexível. Já dá para ver que é rígida. Mas se você quiser que apareça o texto aqui, ó, você pode escrever assim, ó, igual a função C, clica aqui, ele abre o teste lógico, aí você coloca se esse valor aqui for maior ou igual a esse valor, ponto e vírgula, abre aspas, dupla, escreve o que você quer, rígida. Vamos escrever aqui em maiúsculo, rígida, minúsculo, rígida.
ponto e vírgula, ponto e aspas, ponto e vírgula, abre aspas de novo, se não, vai ser flexível. Flexível. E fecha o parênteses. Ok? Então essa é a condicional. Dá um Enter, tá aí. Então, inicialmente, a nossa sapata ela é rígida, porque a altura está definida aqui. Mesmo que eu coloque 30, ela vai continuar sendo rígida, porque o valor dela é maior que 20. Se eu colocar 20, também continua sendo rígida. Mas se eu escrever que a altura é 19, ela passa a ser flexível. E aqui, mesmo que eu coloque uma dimensão de 40, mas mudei aqui as medidas da minha sapata, exemplo, aqui ao invés de 90, vou colocar aqui 150. Ó, a altura está igual, perfeito? Mas de repente o pilar aqui de 30 mudou para 50, já vai mudar aqui, ó. Então a altura aqui, ó, A menos AP deu 33,33. Esse valor aqui também, na fórmula, você tem como usar uma função de arredondar. Ó, arredondar para cima. Dá 2 cliques, tá aqui a fórmula. No final aqui, ó, tem o parênteses, você coloca ponto e vírgula, colocar 0, casos aqui, fecha. Parênteses, dá Enter. O que eu inseri demais? Assim, deixa eu colocar mais um parênteses aqui. Abre um parênteses aqui. Aqui eu fecho o primeiro parênteses. Fechei o segundo. Aí tá certo. Enter. Aí, beleza. E arredondou o número para 34. Então não vai ficar aquele número quebrado. Então a sapata vai ser controlada pelas medidas que a gente colocar aqui. Esse é um ponto. Outro ponto importante. Se você tiver uma sapata aqui, vamos mesclar aqui, ó. Deixa eu mesclar esse lado aqui também, ó. As crianças estão gritando na piscina e muito, hein? Mesclar, ó. Aqui eu poderia fazer o seguinte. Na verdade, não precisa nem fazer isso aqui, ó. Essa mesclagem. Vamos pegar isso aqui assim, ó. Pegar isso aqui, esse aqui central. Vou fazer umas bordas, tá? Vou colocar um preenchimento de... Pode ser vermelho mesmo. Aqui eu vou fazer aqui o descer 3 para cá e vai mais 2 casas para lá. Aqui, ó. Agora vai sobrepor, né? Eu devia ter feito depois. Então aqui vamos colocar uma borda também. Aqui, ó. Coloquei primeiro o pilar, deveria ter feito por segundo. Aí, ó. Mas a gente tem uma sapata assim. Pode fazer esses campos aqui menores se quiser. Não importa, não é para lançar medida nele. Então, aqui, ó, nós temos o seguinte, ó. Aqui eu estou ampliando aqui, deixa eu mudar para cá. Isso daqui, deixa eu mais para cá. Aqui vai ser o nosso B, vamos mesclar. Aqui vai ser o nosso... Aqui eu posso escrever o Azinho. O Azinho. E aqui eu posso escrever o Bzinho. Aqui eu posso escrever... Deixa eu mesclar com esse canto aqui, ó. Aqui eu posso escrever... Olha lá. Tô ruim na mesclagem hoje, hein? Mesclar. Aqui eu posso chamar de Azão. E aqui eu posso chamar de Bzão. Esse Bzão aqui, ó, eu vou centralizar aqui. Eu vou alinhar para a direita. Aqui tá bom a posição. Aqui vou alinhar para a direita. E aqui eu vou centralizar. Então assim, na sapata, o que é importante? É importante verificar os balanços dela. Independente dela ser retangular ou ser quadrada, a distância da face do pilar até a lateral tem que ser a mesma da face B até o Bzão. Então, do Azinho até o Azão, tem que ter a mesma distância de Bzinho até Bzão. Isso a gente chama de balanços. Então, nós temos os balanços. Vamos chamar aqui balanços iguais. Não é regra, né? Tem outro tipo de sapata, mas esse aqui, balanços iguais, é o ideal. Quando dá, você procurar fazer assim, balanços iguais. O que significa isso? O que é balanços iguais? Bom, inicialmente a gente vai atribuir aqui uma medida para o balanço, tá? Ou só escreve aqui a medida de balanço, na verdade, balanços. Nem tá iguais, ó.
balanços. Ok? Vamos colocar uma medida aqui de 40. Tá? Então agora a nossa sapata, ela vai passar a ter uma medida que a gente vai escolher, ok? Mas essa medida vai ser da seguinte forma: o nosso asão, aqui vai ter uma forma, vai ser essa medida assim, ó. Então apagamos, vai ser igual, vamos abrir um parênteses, vai ser a medida de 2 vezes do balanço, porque tem o balanço para lá, do A no caso, tem o balanço para cá, tem o balanço para cá. Então o comprimento da sapata é um balanço mais o A do pilar mais outro balanço. Então na verdade é para fazer assim, ó, vai ser igual o valor do balanço, pode fazer o balanço vezes 2, mais o A do pilar, mais o balanço de novo. Se você quiser pegar ou fazer 2 vezes, está dando a mesma coisa. Eu abri um parênteses ali sem querer, fechei um parênteses como se eu tivesse aberto, e na verdade não abri, ó. Olha só. Enter. Ó, é isso aqui, ó. Na fórmula aqui que eu coloquei, para medida, eu coloquei isso aqui, ó. E14 mais, ou eu poderia ter feito assim, ó, E14 vezes 2 e remover um E14. Vai dar a mesma coisa. Perfeito? Para a medida B, vai ser a mesma coisa também, que 2 vezes o balanço e mais o Bzinho, que é isso aqui, ó. Não precisa de parênteses porque ele vai fazer, a multiplicação primeiro. Então veja, a medida da sapata, você ia fazer uma fórmula e você ia colocar aqui para não mexer nesses valores aqui. A única coisa que você pode alterar aqui, mas você coloca uns campos que você não quer mexer. Então vamos pensar, os campos que estiver em vermelho, não mexe. Aí você pode ir personalizando aqui para mudar as cores. Ok, cor do texto não ficou muito bom. Vamos deixar aqui o texto com uma cor vermelha. O fundo, se quiser colocar uma corzinha diferente ali, ó, você pode colocar. Aí os valores que não é para ser alterado, em vermelho você pode bloquear ou você pode deixar aqui para não editar, com valores em vermelhos não se mexe. O que isso quer dizer? Como que eu vou saber então qual que vai ser a área da minha sapata? Bom, nós vamos precisar de 2 coisas. Uma chamada carga do pilar, carga total já majorada, e a outra não precisa saber qual que é a tensão admissível. ADM, tensão admissível. Ok? A carga do pilar, vamos supor que vai ser 20 toneladas. 20 toneladas. A tensão admissível, vamos supor que vai ser 1,2 kgf por centímetro quadrado. CM2. Aqui nós selecionamos esse 2 aqui, vamos aqui em fonte. Aqui nós conseguimos mandar fazer sobrescrito, ele fica o 2 em cima ali. Então aqui nós temos a tensão admissível do solo. Isso aqui tudo você pode deixar com cores diferentes para você ir personalizando aqui, ó, e deixando o teu carga do pilar. Você pode ter tudo aqui com cores diferenciadas, aqui arrumando tua tabela aqui da forma que você achar melhor, tá? Muito bem. O pilar vai ser de acordo com o que tiver no projeto, né? Vamos supor que vai ser 15 por 40. 15 por 40. Ó. Mudei o pilar, mudou a dimensão da sapata para manter os balanços iguais. Mas a sapata, ela tem que atender para mim algum critério. Eu preciso que ela atenda isso aqui. Então, qual que é a área que eu preciso? Área necessária. Área obtida. Área necessária. Vamos fazer assim. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, para ter mais espaço. Área obtida
em centímetro quadrado. Vou deixar aqui sem sobrescrever ali o doisinho, só para centímetro quadrado. A área obtida é a mesma coisa que eu fizer o A vezes isso daqui. 11.400 centímetros quadrados. Isso varia da medida sapata. Agora, qual área que eu preciso? Qual é a área que eu preciso? Eu preciso de uma área igual esse valor aqui, vezes 1.000. Vezes 1.000. Por que vezes 1.000? Porque eu quero que seja 20.000 quilos, que é em quilograma. Então, apertei sem querer aqui. Ó. Deixa eu continuar na forma. Tudo isso aqui dividido pela tensão admissível. Ele vai dar isso aqui. Ó. Da mesma forma que a gente fez antes, a gente pode arredondar esse valor aqui. Arredondar para cima. Aqui nós colocamos um ponto e vírgula e um zero. E fecha. Enter. Ele arredondou ali, para não ficar aquele número esquisito. Então veja, aqui você pode até colocar uma condicional, né, uma formatação condicional. Dizer que está ok ou não ok, ou uma função C, né, por exemplo, igual C, esse daqui for maior ou igual esse daqui, ponto e vírgula, ok, ponto e vírgula, não ok, e fecha parênteses, ok, não ok, ó, tá não ok, você pode até deixar uma cor ali, ó. E até uma formatação condicional para deixar aqui verde ou vermelho. Tá? Não ok. Não está atendendo. A área que eu preciso é essa, a área que eu tenho é essa. Se eu for aumentando a área da minha, né, da minha sapata, aqui os balanços e tudo mais, ele vai ajustando. E qual é o valor que você altera para você ter o valor? Então, uma sapata maior vai ter balanço maior, obviamente. Então, veja. Se eu tiver agora o balanço aqui, ó, de 50, a área ficou 16.100. Se eu mudo aqui para 55, a gente sempre muda de 5 em 5. Ó, já deu a mensagem ok. A área obtida é maior do que a necessária, então tá ok. Então significa dizer que a minha sapata vai ter 150 por 125. Se o meu pilar fosse um pilar igual, vamos supor que fosse um pilar 30 por 30, você vai ver que a sapata vai ser uma sapata quadrada automaticamente, porque os balanços, para serem iguais, ela tem que ser quadrada. Ó. 140 por 140. Ok? Eu coloquei os balanços 55. Se eu colocar o balanço de 50, 16.900. Então a sapata ela pode ter 130 por 130. Se eu mudar para 45, já vai dar não ok, ó. Não ok. A sapata 1,20 por 1,20, ele não dá a área que eu preciso. Então teria que ser, isso aqui é a medida do balanço. O balanço é a medida da face. Tá? Então dessa forma você já sabe, de acordo com o pilar que você tenha, né? Vamos supor que você tem um pilar. Eu tenho um pilar de 14 por 30. Você tem isso aqui, ó. Ok? A sapata aqui, ele dá uma medida, quando dá a medida 114, aqui, ó, 114, realmente a gente prefere ter números arredondados de 5 em 5, né? Para você ter, é porque o pilar também não está no número ali fechando. Mas quando ele é fechado, um pilar de 20 por 30, ele fecha redondo aqui os valores também. Então aí você tem um critério bem interessante, ó, aqui está não ok ainda, por causa do balanço, tem que aumentar esse balanço agora. 60, vamos aumentar para 60, passou bastante. 55, às vezes se você aumentar 51, ele já atinge, ó. Aqui eu acho que com 52 daria, mas a gente procura fazer, não vai dar para 53. Uma 53 daria, mas a gente não faz uma sapata com essa medida, a gente coloca 5,5. Então já que você vai fazer, faça com uma medida maior. Aí eu teria uma sapata aqui nessa condição de
130 por 140, ok? Aqui está alterado aqui, na verdade, né, o meu A, tá? O meu B está maior que o A. É diferente aqui, ó. É que o A que eu coloquei menor, né? Eu mudei aqui, o A é 40 e o B aqui vamos chamar de 20. É porque eu coloquei ali em cima os valores, ó. Se você altera aqui, ele vai mudar aqui também. Ó, a sapata grandona agora está bem acima do que eu preciso. Tá ok? Essa carga do pilar é a carga que você já recebeu de projeto, é a carga que já foi considerada todas as majorações e tudo mais, então é a carga final. Aqui a tensão admissível, a tensão que você vai considerar em cálculo, vai variar de solo para solo. Então, uma regrinha mais prática que existe para você saber a tensão admissível, então vamos colocar aqui, ó, só para você saber aqui, ó, tensão ADM vai ser o NSPT dividido por 5. Esse aqui é o mais simplesinho. Então, se você tem o SPT do terreno, né, que você tem o SPT que vai estar apoiado lá, sapata. SPT deu 8. Então, a tensão admissível que você vai colocar aqui, ó, vai ser igual esse aqui dividido por 5. Ó, 1,6. Tá vendo? Aí você já reduz. Então, dependendo do SPT, o SPT é 6. Tensão admissível 1,2. Tá entendendo? Então você pode ter isso aqui, porque você vai ter que ter a sondagem para saber o SPT. Então aqui você tem todas as dimensões que você precisa. E aí, supondo que tua carga seja 20 toneladas, a área, na verdade, a área que eu preciso é uma área menor. Se eu fizer uma sapata balanços aqui, ó, 50, vamos ver se já dá. 50 já dá. Ó. Bom, agora a gente vai calcular as armaduras, mas deixa eu mostrar mais uma coisa aqui, ó. Eu tinha dado uma pausa no vídeo e resolvi fazer isso aqui, ó. Tem duas coisas que eu ainda não considerei na fórmula lá, que é a carga da fundação, além da carga que você receber do pilar, você tem mais o peso do pilarete, ok? Então, o volume do pilarete vezes 2,5 tonelada, e mais a porção de solo aqui. Então, dependendo da profundidade do sapato, isso aqui também contribui. O pessoal costuma multiplicar a carga da fundação, por exemplo, você tem uma carga ali de 20 toneladas, mas só que isso não, 20 toneladas vezes 1,05, 5%, né, muda para 21, aumenta um pouco a carga, daí com esse 1 aqui seria o peso que está acima, aqui o acréscimo. Né? Alguns multiplicam de 1,1, 10%, mas 0,5 tá bom. Então você pode usar a fórmula ou você pode analisar o volume de solo que tiver aqui. Tá? Então, na verdade, essa carga do pilar seria a carga acrescentada desse peso do solo, ok? Então aqui nós temos a carga aqui da fundação, vamos considerar já 21 aqui só para ficar para todos os efeitos, ok? Aqui nós temos agora a nossa fundação, aqui deixa eu mudar aqui o balanço aqui, ó, 55, eu estava mexendo aqui nos valores. Ok, vamos calcular as armaduras, nós temos armaduras de sapata, tem alguns métodos diferentes para fazer, várias formas de fazer. Eu poderia fazer diretamente no Robot aqui, em outro programa de cálculo. Eu vou fazer usando uma fórmula direta aqui, ó, que tem aqui basicamente, é uma fórmula que você deve conhecer, XA e XB, que é igual a você pegar o balanço que você considerou, somado com 15%, na verdade, você está imaginando uma superfície de referência ali que vai dar o momento. 15% vezes a largura do pilar no lado A. E o XB, que é a mesma coisa, é igual ao balanço, novamente, que é a mesma coisa, são balanços iguais, somado com 0,15 vezes o B. Então, você vai ter aqui esse XA e esse XB. Aí você vai calcular o momento de A
e o momento de B. Ok? Basicamente. Antes até, deixa eu baixar aqui um pouquinho essas duas aqui, ó. Nessa forma eu vou fazer utilizando a unidade de quilonewton. Então nós temos a tensão admissível do solo ali de 1.2. Nós temos, só para você entender aqui na calculadora, deixa eu pegar aqui a calculadora. Cadê a calculadora? Essa aqui, ó. Se você pega 1.2 quilograma, você quer saber em newton, você multiplica por 10. Então você tem 12 newton, ok? Isso na fórmula arredondada que a gente faz, multiplicando por 10. 12 newton. Se quer saber kilonewton, você divide por 1000. Ok? Seria isso aqui, 0.012. Seria a mesma coisa que eu pegasse 1.2 e dividisse por 100. Então tem o 0.12, que é a mesma coisa. Então, para eu ter a tensão admissível, em kilonewton, aqui tudo a unidade aqui em centímetro, tá? É bom colocar as unidades para você não se perder. Tensão admissível, kilonewton, vamos colocar aqui em kilonewton por centímetro quadrado. Opa, centímetro quadrado. Ok? Tensão admissível, então, vai ser igual isso daqui dividido por 100. Isso aqui nós temos em kilonewton. A fórmula aqui para calcular esse momento é igual a tensão admissível, aqui, vezes, aí você vai fazer, o A é o XA, que seria esse aqui, ó, elevado ao quadrado, dividido por 2, e multiplica por Bzão. Bzão é esse aqui, ó. Dá Enter. Nós temos isso aqui, ó. Kilonewton vezes centímetro. Aqui é a mesma coisa. Aqui você notou que eu peguei... É o mesmo valor aqui, que é igual a isso daqui, tensão admissível, vezes, abre parênteses, o XB, que é isso aqui, elevado ao quadrado, dividido por 2, fecha parênteses, e vezes o Azão. Ok? Se você olhar na fórmula aqui, você vai entender ali, ó, o que eu peguei. É só olhar a célula. Perfeito? Aqui você pega, para o A, você pega, para o B você pega o XB, mas multiplica com Azão. Para o A você pega o A, o XA, mas multiplica pelo Bzão. Então você tem esse aqui, kilonewton vezes centímetro. Depois de você ter o momento, fica mais perto de você calcular a armadura da sapata. Vamos lá. O AS, vírgula, em B, em A, vamos fazer primeiro, vai ser igual, basicamente, vou abrir um parênteses aqui para colocar o valor, o momento, em A, ok, fecha parênteses. Aqui, AB está certo, os valores tá. Pega o AS, pega o momento em A, dividido, vou abrir parênteses de novo agora, por 0,85 vezes o D é a altura menos o comprimento, então 35, ou você pode colocar vezes na fórmula, esse aqui, menos 5, menos o comprimento, e vezes, quando você faz lá o 50 dividido por 1,15, a redução do ácido, 43,48 vezes 43,48, que isso aqui é fixo, né? Fecha parênteses. Nós temos esse AS aqui em A, 2 centímetro quadrado de aço. E o AS em B, AS, B, vai ser igual, nós pegarmos também a mesma, igual, nós pegarmos o momento em B, deixa eu fechar um parênteses, abrir um parênteses aqui, precisava abrir parênteses aqui, né? Mas só para separar.
dividido por, abre parênteses novamente, não precisa esse parênteses, esse primeiro aqui, dividido por 0,85 vezes o D, que é, vamos abrir um parênteses agora, vezes esse daqui menos 5, que é o comprimento que eu coloquei, e vezes 43,48. Fecha parênteses. Nós temos isso aqui, ó, centímetro quadrado. Ok? Dependendo do valor que você vai alterando aqui, né, vai mudando a carga. Por exemplo, a carga aqui 40 toneladas. Exemplo, a tensão admissível do solo 1,5. Se você mexe aqui, você altera os valores ali, ó. Então aqui não está ok, porque a área não está atendendo, ó. Eu preciso da área obtida, essa aqui, a área necessária é essa. Então tem que mexer no balanço aqui, ó. 70. Ok. Agora, ó, 28 passou um pouco, né? Tá certo. A área necessária precisa dessa, eu tenho essa aqui, ok? 40 toneladas, supondo que seja essa, se for considerando a carga total que já está ao solo. Aqui você já vê que a área de aço já deu um pouco mais, ó. É uma medida quase parecida, sapata, né? As medidas são quase iguais. Se você modifica aqui o pilar, ok? Vamos colocar 40 por 40, por exemplo. Olha aqui, você vai perceber que o aço dá exatamente o mesmo, porque os balões são iguais e os momentos vai dar o mesmo nas duas direções, ok? Se fosse essa situação aqui, ó, você teria uma sapata de 1,80 por 1,80 e o AS de 6 centímetros. Então você veria aqui, ó, você iria pegar a sapata, ia editar. Aqui não é o caso, né? Se fosse o caso de você mexer nela, o pilarete também, tudo, mas eu vou mexer só na sapata. Vamos deixar essa aqui. Aqui eu estou com pilar. Vou fazer quadrado aqui, ó, mesmo tendo deixado ali o pilar sem estar quadrado. Só para você ver aqui, ó. Aqui você edita, você pode duplicar ela e você pode criar uma sapata de 180 por 180 por 40, que fosse a espessura dela. Aí você tem aqui 180 por 180 e aqui por 40. E você poderia aplicar, ele vai alterar e o aço já se ajusta, ok? Teria que ajustar o pilarete também, obviamente, no formato que é para ser. A armadura aqui, aí você vai pensar, poxa, se eu preciso, você tem que ver se atende a armadura mínima também, né, de seção, mas vamos pensar aqui na armadura calculada. Se você tem 6 centímetros de aço para distribuir, ó, 6 centímetros. Você tem uma barra de aço, no ferro 10, tem 0,78 centímetro quadrado, ok? Então eu tenho 6 centímetros, 6 e quanto? 6 dividido por 0,78, 8 barras, então, nas duas direções. Ok? Como são iguais. Você, para essa carga, você viria aqui, conjunto, e colocaria aqui 8 barras. Ele já ia arrumar 8 barras, se fosse o caso de ser ferro 10. Se fosse ferro 8 você ia fazer, você ia calcular, vamos pegar aqui. Uma barra de ferro 8 tem meio centímetro quadrado, né? Então teria 6 dividido 0,5 vai dar 12 barras. 12 barras de ferro 8. Perfeito? Então assim você ia fazendo. Aí você ajusta aqui a medida, ajusta aqui. Aqui lembrando que o pilar é calculado com cálculo de pilar. O pilarete é a mesma armadura do pilar. Ok? Você pode usar o mesmo estribo também. Tá certo? Só detalhe que você deixa aqui a armadura aqui de construção, de execução. E aí essa armadura aqui é só fazer o mesmo processo. Então com uma planilha dessa aqui e o Revit, você consegue ter o projeto aí. No mais, depois de feito isso, você vai partir para o detalhamento. Eu vou deixar para fazer uma outra aula só sobre detalhamento. Perfeito? Para não ficar muito extensa essa. Abraço e até mais.